Oi, gente, espero que estejam todos bem. O vídeo de hoje eu vou falar sobre qualidade empresarial e qualidade pessoal. Você já se perguntou o que significa a palavra qualidade? E por que ela é tão decisiva para o sucesso de algumas pessoas e de algumas empresas? Então, a palavra qualidade, a palavra qualidade, ela é um grau negativo ou positivo de uma determinada coisa, né? De uma determinada pessoa, de uma determinada situação. Então, começando com qualidade empresarial, o ponto-chave da qualidade empresarial, primeiramente, é a qualidade dos produtos. Por quê? Porque isso aumenta a satisfação, reduz o trabalho e fideliza clientes. Então, se você aí é empresário e fabrica algum produto, ou então presta algum serviço, invista na qualidade do seu serviço ou produto. Por quê? Porque o seu cliente, ele está te avaliando. As avaliações do cliente são extremamente importantes. Então, quando você presta atenção na excelência do seu produto, você aumenta a satisfação dos seus clientes. Por exemplo, se na sua empresa você não tem um método de avaliação para saber o que se passa na cabeça dos seus clientes que vão até aquela loja ali, ou dos seus clientes, né, que você atende e presta aquele serviço, você não consegue ter noção do seu nível de qualidade. Então, a primeira coisa que uma empresa deve fazer, se ela não tem, é ter um método de avaliação, para você descobrir quais são os problemas, quais são as reclamações e aquelas coisas que precisam ser ajustadas e melhoradas. E para isso, né, você precisa saber o que se passa na cabeça dos seus clientes. Então, se sua loja não tem isso, ou a sua empresa, a primeira coisa é isso é fundamental. E tem algumas lojas, alguns comércios, alguns serviços que possuem esse método de avaliação. O próprio Google, ele tem lá as avaliações. Se você é empresário e tem lá as avaliações e você nunca deu atenção àquilo, é hora de começar a dar. Porque isso vai fazer toda a diferença para a sua empresa, para o seu crescimento. Então, tem pessoas que, vou falar assim, elas se acham. Elas acham que elas são melhores e que a opinião do outro é irrelevante. Mas, sendo bem sincera aqui, a maioria das pessoas não tem coragem de falar a verdade. Às vezes você vai ali prestar um serviço e tal, ou você, né, vende um produto e aí você pergunta pra pessoa e ela fala, tava tudo ótimo e tal. E depois, por trás, ela não vai nem sequer te indicar. Porque às vezes ela não quis ali entrar em conflito e tal. E poucas pessoas, elas fazem reclamações verdadeiras, né? Tem um ou outro que teve uma experiência ruim e ele quer ser um pouco mais implicante, um pouco mais agressivo, mas até ele deve ser considerado, porque as melhores empresas, as grandes empresas de maior sucesso, elas se importam verdadeiramente com a opinião de cada cliente. Tanto é que temos empresas aí, por exemplo, a Johnson's Baby. A Johnson's Baby, ela fabrica produtos para criança, para bebês, e os produtos prometem não arder o olho e tal, porque neném tem uma certa sensibilidade e precisa tomar mais cuidado, né? Teve uma mãe que ela teve um problema com um dos shampoos da Johnson's Baby, que o filho dela teve muita ardência nos olhos, e ela fez uma reclamação para a empresa. Imediatamente, a empresa enviou produtos até a casa dela, e parece que por um determinado tempo, ou não sei até quanto tempo, ela ficou recebendo produtos gratuitamente dessa empresa. Para vocês verem o grau, o nível de importância que teve aquela reclamação. Então, a reclamação daquela única cliente, talvez foi só ela teve um feedback extraordinário. E é isso que o seu cliente quer. Quando ele reclama, o intuito dele é que ele seja, de alguma forma, não prejudicado.
entendeu? Então, esse é o ponto-chave, tratar os seus clientes individualmente. O cliente está fazendo barraco, isso e aquilo, tudo bem, vamos entender qual que é o problema, o que que não deixou aquele cliente satisfeito e tratar aquele problema e ajudar aquele cliente. Isso vai aumentar o nível de satisfação e igual eu falei, a maioria das pessoas não reclamam. Então, talvez aquela reclamação daquela cliente era a reclamação de várias outras, né? A outra coisa, né, que eu tava falando é o retrabalho. Essa questão do retrabalho é tanto em serviço quanto em produto. Então, você prestar um serviço com excelência para evitar retrabalho, no serviço você evita, por exemplo, você é um mecânico e aí você faz o serviço e tal, e toda hora o cliente está voltando, reclamando, né? Nossa, é isso aqui. Então, você está tendo um retrabalho com aquele serviço que você já fez. Isso não é legal. Isso não é experiência boa. O cliente quer sair dali, da sua loja, ou então ele quer que você vá até a casa dele, fazer um serviço de pintura e tal, e nunca mais, né, tipo assim, volte só pra fazer o próximo serviço. Não pra ficar consertando coisa. Então, isso é muito ruim. Então, por exemplo, se você presta um serviço de pintura, seja uma pessoa mais perfeccionista. Vai até aquele local, isole o local, se importe com a casa da pessoa, se vai afetar os móveis, isso, aquilo. Isso mostra o cuidado do seu serviço. Faça o serviço com calma, não precisa fazer correndo. É melhor fazer com perfeição e devagar do que fazer às pressas e ter que ficar fazendo retrabalho. Então, isso é muito ruim. E o outro ponto é em produtos, né? Em questão de produtos. Né? Use produtos de qualidade para fabricar aqui, né? Por exemplo, se você é uma confeiteira e você fabrica bombons, isso e aquilo, pesquise sobre cada ingrediente que você está usando para compor aquele produto seu. Olhe a questão de temperatura, né? De vários fatores que talvez pode dar um retrabalho para você, da pessoa reclamar e você ter que refazer. Ou então de na hora ali, ó, o negócio desmoronar e você ter que fazer de novo. Invista em ingredientes de qualidade. É claro, às vezes você está começando e não tem como começar com um ingrediente do, né, top 1 lá. Mas se você pode investir em um ingrediente ou outro que são chaves para aquele produto, invista. Para que né, você tenha mais credibilidade ali. Invista em embalagem. Às vezes o produto, ele é muito... As pessoas, elas são muito visuais, né? Então, às vezes, aquele produto vai chamar muita atenção por conta da embalagem. O preço dele muda por conta da embalagem. Tem uma pesquisa que as pessoas saem na rua e daí elas pegam o mesmo produto, por exemplo, uma barra de chocolate. Aí elas colocam numa embalagem de papel e tal. E perguntam para as pessoas na rua, quanto que você acha que vale isso aqui? Aí alguns vão falar, vale 5, vale 10 reais. Aí depois colocam numa embalagem de acrílico, quanto que você acha que vale? E os preços vão subindo. Então a embalagem, ela precifica o seu produto. Então, você pode começar ali com estratégia, se você precisa aumentar o valor do seu produto para investir em ingredientes de qualidade, maior qualidade, talvez você possa começar com a embalagem, talvez com um preparo, um modo de preparo diferente, né? Ou então um simples ingrediente-chave que vai fazer toda a diferença. Ou então colocar um ingrediente que não tem, né? Que vai fazer toda a diferença e você vai conseguir subir o seu valor, porque o valor também, ele fala muito sobre a qualidade daquele produto. Por exemplo, às vezes a gente vê assim, sanduíche de 10 reais. Algumas pessoas vão passar e vai falar assim, nossa, mas esse sanduíche aí deve ser ruim. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai fazer na casa dela ali e vai ficar muito mais que isso para cada pessoa. Então, é lógico, às vezes uma empresa, ela tem condição de comprar, quer dizer, às vezes não, uma empresa, ela tem condição de comprar ela atacado e tal, as coisas são mais baratas. Então, às vezes qualidade também tá no preço, as pessoas vão olhar pro preço e falar, será que é bom? Né? Porque às vezes a pessoa quer ter uma experiência e não só apenas experimentar aquilo. E isso não é só num produto, num serviço também.
Então, se você cobra muito barato no seu serviço, às vezes a pessoa vai ficar com medo. Por isso que na hora de precificar, é bom olhar, né, a concorrência, avaliar qual é o preço que está sendo cobrado, né? Qual que é a média de preço que está sendo cobrado? E sempre que o seu valor estiver um pouco abaixo, você tem que ter uma justificativa. Por exemplo, Dia dos Namorados está chegando, o preço é tal. Por conta da inauguração da loja, o nosso preço é tal. Estamos comemorando o mês do trabalhador, preço tal, entendeu? Por quê? Porque as pessoas vão falar, é uma promoção, é uma coisa especial, né? Beleza. Aí agora vamos falar sobre a experiência do cliente, a padronização e agilidade. A experiência do cliente, ela influencia muito na qualidade. Eu não sei se vocês perceberam aqui, mas o cliente está estreitamente ligado à qualidade, porque é ele que determina a qualidade do seu produto. Por isso que você tem que tratar ele bem. Então, a experiência do cliente, ela vai fazer com que ele te indique. E às vezes a propaganda do boca a boca é maior do que um marketing. Porque muitas pessoas, na hora que elas vão contratar um serviço, elas não querem ter experiências ruins. A pessoa não contrata alguém, a pessoa não compra alguma coisa já querendo ter uma experiência ruim. Por isso que essa questão de influenciador digital cresceu demais. Porque a opinião de uma pessoa ali, que eles consideram, né, que eles gostam, influencia tanto por causa disso. Então, a experiência do seu cliente, ela vai determinar a indicação. Então, por exemplo, se o seu cliente chega no seu restaurante, ele é bem recebido, ele é bem tratado, houve algum problema ali, né, com o prato dele e tal, ele fez uma reclamação, nossa, faltou isso, eu achei que a porção era maior, não sei o quê. Você foi atencioso com aquele cliente, você se importou com o problema dele, já foi uma experiência diferente. Quantos lugares ele já deve ter ido que ele reclamou e não aconteceu nada? E o dono achou foi ruim dele ter reclamado. Não é verdade? Então, um produto que o seu cliente vai comprar, sei lá, seja um sabonete, qualquer coisa, uma coisa simples, vem dentro de uma caixa, nossa, tudo bonito, personalizado. O cliente vai ter uma experiência na hora dele abrir aquilo ali. Imagina, ele vai dar o seu produto de presente para alguém, e a pessoa fica, assim, impressionada com o presente. Por mais que seja uma coisa simples, a embalagem chama toda a atenção. É até uma dica para você. Se você vende produtos e algumas pessoas pedem para presente, faça uma embalagem diferenciada para presente. Não deixe de qualquer forma. Coloque o valor da embalagem, né, desse serviço para presentear um pouco a mais. Às vezes, seu cliente vai nem se importar, né, de você mesma fazer uma embalagem ali diferenciada para que a pessoa que vai ser presenteada se sinta assim, nossa, mas que coisa mais linda, né? E a padronização é aquilo de você, por exemplo, tratar todos da mesma forma, produzir todos com a mesma qualidade. Por quê? Porque quando alguém é indicado, aquela pessoa quer ter a mesma experiência, aquela pessoa, ela quer receber o mesmo produto com a mesma qualidade. Então, se você tem uma linha de produção, todos os produtos têm que ser iguais, tem que ter o sabor igual, tem que ter o cheiro igual. Você tem que se empenhar em fazer as coisas milimetricamente calculadas para que fiquem iguais. E se você tem um serviço, se você chegar na casa de alguém e fala, bom dia, tudo bem? Vim aqui, sou o tal, da empresa tal, vim prestar o serviço para a senhora, tudo bem com você? Aqui, ó, nós trouxemos aqui uma lembrancinha da nossa empresa. Se você trata um cliente assim, padronize isso para todos. Se deu certo com um, padronize isso para o restante. Então, a padronização, ela também é muito importante. A agilidade. Agilidade é a questão do tempo. As pessoas, elas querem ser atendidas rápidas. As pessoas, elas querem receber o produto rápido. Ou então, pelo menos no prazo combinado. Já foi provado, né, por várias pesquisas, principalmente nessa área da logística, que as vendas aumentam quando a entrega é mais rápida. Porque hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas. Hoje em dia as pessoas querem receber aquilo para ontem. Então, a agilidade com que você vai executar
o seu serviço, a agilidade que você vai entregar aquele produto é uma experiência também para a pessoa, é algo fundamental. Então, se você, por exemplo, igual eu dei o exemplo antes, a pintura, às vezes é melhor você fazer um processo mais lento para que não fique nenhum defeito, né? Para que saia dali e fique tudo perfeito. Se for um processo demorado, se for um serviço demorado, não tem problema nenhum, desde que você comunique com a pessoa e deixe claro para ela, né? Porque às vezes a pessoa, ela quer que você vá lá na casa dela pintar, só que ela acha que em um dia você vai fazer tudo, e não é assim. Aí, para não perder o cliente, você faz o serviço meia boca, para atender ele um dia não fica bom. Tô dando um exemplo, né? Então, às vezes, é chegar no cliente e falar assim, olha, os nossos processos, os nossos serviços são assim, assim, assim. Nós nos preocupamos com a limpeza do nosso serviço, com os detalhes, por isso nós demoramos um pouco mais. Se dessa forma não for te atender, tudo bem. Eu te aconselho que você esteja marcando uma outra data conosco. Agora, eu já te adianto que nenhum serviço fica tão bom dentro desse prazo que você está me pedindo. Então, o nosso serviço é um serviço de qualidade. Eu vou prestar para você, eu consigo prestar para você, né? Dentro de 4 dias, é o mínimo que eu consigo atender, mas nós fazemos com excelência. Então, você, a partir do momento da venda, você comunicar isso para a pessoa. E você comparar, você falar assim, olha, o nosso é assim porque fazemos com excelência. Você não vai encontrar uma pessoa que faz em um dia perfeito. Não tem como. Então, você vai vai deixar a pessoa com um pouco de medo, um receio. Poxa, eu não quero um serviço de qualquer jeito, né? Eu não quero uma coisa qualquer. Eu quero que fique bom. Então, às vezes a pessoa vai ter que se encaixar ali pra você conseguir atender ela dentro daqueles dias. E sempre coloca um dia a mais. Por quê? Porque atrasos é uma coisa horrível. Atrasos é uma coisa ruim. É uma qualidade ruim de um serviço ou de um serviço de uma empresa, para uma empresa. Então, atraso é extremamente ruim. Sempre compense a pessoa se atrasar muito. Porque, igual eu falei, a velocidade, a agilidade ali que você entrega aquilo faz muita diferença para as pessoas, né? Como é bom quando a gente compra alguma coisa na Amazon, na Shopee, e o negócio chega amanhã, né? A gente fica até, nossa, eu tava achando que ia chegar semana que vem, eu fiquei muito feliz, né? É sempre assim. Do produto da mesma forma, né? Se você acha que você é confeiteira e você vai fazer um bolo e tal, isso, aquilo, aquela encomenda grande, e você terminaria aí por volta de 1h da tarde, fala que você vai entregar 5, entendeu? Já coloca uma observação lá nos seus sites de comunicação que é no mínimo com tantos dias de antecedência. Por quê? Porque se acontecer um imprevisto, faltar um ingrediente, você tiver que sair, tal, isso tudo já tá programado. E, por exemplo, a questão de um restaurante, uma coisa que eu observo muito. Às vezes o restaurante tem 1 milhão de opções. E aí, na hora de entregar um prato, é uma demora eterna para entregar um simples prato. Então, o restaurante, ele tem que funcionar com antecipação, né? Eu não recomendo que restaurantes tenham diversos pratos, sabe? 1 milhão de pratos ali. Não recomendo isso. A não ser que a base deles seja praticamente a mesma. Aí é uma estratégia show. Por quê? Os legumes têm que estar picado antes. Talvez os molhos têm que ser preparados antes, né? A carne tem que estar descongelada, né? Não dá certo você preparar o prato do zero ali na hora que o cliente chegar. Então, esse ponto é uma grande estratégia dos grandes chefes, os grandes restaurantes, eles já deixam as coisas pré-prontas. O que a pessoa pedir ali, ela vai receber de imediato, não vai demorar muito, entendeu? Então, por exemplo, eu vou numa hamburgueria. A base é praticamente a mesma coisa, né? É o hambúrguer, então já deixar a carne de hambúrguer tudo pronta, né? Os legumes já deixar todos picados. Se meu hambúrguer vai o molho X e não vai o Y, não faz diferença. É uma coisa ou outra que você vai preparar ali na hora. Isso vai fazer com que o fluxo seja mais rápido e a agilidade também. Então, você chega numa hamburgueria e dentro de 10 minutos
chega o seu sanduíche quentinho, maravilhoso, é uma experiência incrível. Então, para terminar o nosso vídeo, eu vou falar dos benefícios. A diferenciação, a escalabilidade, a autoridade no mercado. Se você segue todos essas dicas que eu dei aqui, você vai ter uma diferenciação enorme. As pessoas vão sempre comparar, porque as pessoas, elas saem e costumam ir a alguns outros lugares. Só que se elas têm você como preferido, você vai ser super indicado e você vai ser um diferencial. É aquele serviço, aquele produto que as pessoas falam, não, eu só faço com fulano de tal. Não, a minha pizza preferida é lá no fulano de tal. Não, os meus doces preferidos são lá na fulana de tal. Entendeu? Então, isso aí é a diferenciação. É aquilo que você tem diferente, né? Então, se você manda um brindezinho, se você manda uma mensagem pro seu cliente de vez em quando, se você faz o seu cliente se sentir exclusivo, isso tudo são diferenciações. É o que o seu negócio tem de diferente de todos os outros. Isso vai contar muito. Hoje em dia, as pessoas estão buscando não só um produto ou serviço, mas elas querem uma experiência extraordinária. A escalabilidade é o quanto você escala aquilo ali, porque tem muitas pessoas que viram escravos do seu próprio negócio. E isso não é o ideal, porque isso traz esgotamento. E se você como empresário, dono, não estiver bem, como que você vai ter tempo, você vai ter cabeça para pensar em estratégias como essas que eu tô te passando, essas dicas que eu tô te passando? É muito importante que o dono, ele escale os serviços, né? O produto. Então, o seu comércio já tá no nível, a sua empresa já tá no nível que tá dando super certo, ótimo. Você tá ficando sobrecarregado, começa a pensar em pessoas para trabalhar com você. Em pessoas para fazer aquilo que talvez você não precisa ficar fazendo. Pagar programas, pagar... né? Hoje em dia existem aplicativos, tantas coisas para facilitar aquele trabalho que você está fazendo. Então, invista em escalabilidade, né? Se você já chegou nesse ponto, é fundamental, porque o dono, ele não pode ser empregado dele mesmo. Então, tem pessoas aí que estão aí há 10, 15, 20 anos no mercado, têm uma estabilidade boa, mas são empregados do seu próprio negócio. Elas vão ficar ali o resto da vida, se elas não pensarem dessa forma. Então, porque a gente perde saúde, a gente perde tempo, a gente fica esgotado. Então, se a gente não der um treinamento para alguém, né? Então, vamos colocar assim, uma fábrica, né? Uma fábrica pequena que faz alguma coisa, que faz placas, por exemplo. Então, uma fábrica de placas. Aí começa ali 2 pessoas, 3 pessoas. Chega no momento, passa-se 10, 20 anos, que tá aquelas mesmas 2, 3 pessoas. E o fluxo de serviço, você não consegue aumentar, porque tem poucas pessoas. Você não consegue pensar em ampliar seus negócios, porque você tá o tempo todo ali trabalhando, você não tem tempo para sentar, pensar, criar estratégias para melhorar. Não, você não consegue, porque você é empregado do seu próprio negócio. Então, se você está começando a sua empresa, né, ou você já tem há um tempo, comece a colocar isso como uma prioridade no futuro ou agora, dependendo do fluxo da sua empresa. Dê um treinamento para alguém, faça, sei lá, contrate uma pessoa, coloque essa pessoa para fazer um curso, né? Crie cargos dentro da sua empresa, supervisor, isso, aquilo. Isso vai ser um investimento para o seu futuro. Que as pessoas, elas tendem a pensar que isso é um desperdício de dinheiro. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar mais um empregado agora, né? Só que você pode não ter esse dinheiro, assim, né, sobrando e tal, agora. Mas pode ter certeza, é melhor você organizar, economizar numa coisa e investir nisso, do que você lá no futuro ficar doente e perder todas as suas vendas e o seu negócio falir, que é o que está acontecendo com muita gente. Então, esse negócio de empresa familiar não funciona tanto quando se trata só de família, né? Tem que ter mais pessoas, tem que colocar gente ali para trabalhar, para crescer o negócio.
E, por fim, o último tópico aqui é autoridade no mercado, né? Se você é uma pessoa que pensa e cria estratégias para o seu negócio desenvolver e ter um atendimento diferenciado, ter um produto diferenciado, né? Para você conseguir atender uma escala maior, se você investe em equipamentos, né? Isso tudo vai fazer você ter autoridade no mercado. É isso que essas grandes empresas aí fizeram, né? E hoje elas têm autoridade no mercado por conta disso. Então, esse tópico de autoridade no mercado engloba tudo o que eu falei antes. Se você segue tudo isso, você vira uma autoridade, você vira uma marca no mercado. Uma marca forte, uma marca diferenciada, uma marca que você não ouve as pessoas falando mal. Quando alguém teve alguma coisa para reclamar, aquela pessoa ela foi restituída de alguma forma. Então, isso tudo é muito fundamental. Seja uma autoridade no mercado, seja uma marca diferenciada. E essas são as dicas que eu tenho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Sobre qualidades pessoal, eu vou deixar para o próximo vídeo, porque esse aqui já tá muito grande, beleza? Um beijo, um abraço para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou Paola Duarte, eu sou engenheira de produção e estou aqui para te ajudar em produtividade, qualidade e desenvolvimento do seu negócio e o seu desenvolvimento pessoal.